Olá, seja bem-vindo. Vou falar hoje sobre ouvintes. Nós já usamos o conceito de ouvinte ou de listener em vários dos nossos vídeos anteriores, e em todos aqueles que envolveram programação gráfica. Nesse vídeo eu vou examinar um aspecto interessante. Você pode associar mais do que um ouvinte a um certo evento. Você vai ver um exemplo de associação de vários ouvintes a um único evento. E também vai ver um exemplo do uso de classes abstratas para fatorar o código, deixar o seu código ainda melhor. Eu sou o professor André de Angelis, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Você está no Café Forte Academy Channel. Fique conosco. Nós usamos ouvintes várias vezes. Em toda a resposta a um evento de um programa gráfico, nós usamos os ouvintes. O que eu posso falar para você de interessante dos ouvintes? Veja aí no slide. Eles são registrados no objeto que recebe o evento. Por exemplo, um botão recebe o evento do mouse. Você clica no botão. Então, o botão recebe o evento. E eu registro junto a esse botão um ouvinte interessado em saber que isso aconteceu. Os ouvintes são notificados quando o evento acontece a partir de métodos padronizados. Então, quando você clicar um botão, ele chama o action performed do ouvinte registrado. E daqui a pouco nós vamos ver dos ouvintes registrados. Não precisa ser um apenas. E você pode criar ouvintes a partir da implementação de uma interface, como nós já fizemos, ou da extensão de classes adaptadoras, como nós vimos no vídeo sobre classes adaptadoras exatamente. Só lembrando, não existe adaptadora para Action Listener, porque você tem só um método de evento. No exemplo que nós vamos fazer agora, nós vamos usar apenas a implementação da interface, porque eu vou usar justamente um Action Listener. Nós temos uma classe ouvinte de janela que extends JFrame. É uma classe, então, que vai dar uma janela principal. E esta janela tem três atributos interessantes. Um botão, cujo rótulo é aperte aqui, um painel de fundo apenas para organizar as coisas, e um rótulo que começa com XX01XX. Você vê à sua direita esta janela sendo exibida. Eu não me preocupei em deixar uma janela bonitinha, com muito recurso, não tem menu, nada disso. O que eu quero é que você entenda exatamente a associação de ouvintes múltiplos. Como nós agora temos o nosso repositório no GitHub, eu não preciso detalhar para você códigos, eu não preciso ficar mostrando aqui a lista insana de imports que possa ter o código. Eu não preciso mostrar para você o método configura janela e o método configura painel e rótulos, que apenas montam essa tela do jeito que está. Eu não preciso mostrar para você os detalhes desses métodos, que agora não fazem diferença. Mas você tem esse código inteirinho, operacional, pronto para ser baixado e compilado no nosso repositório, github.com/Café Forte. Este código especialmente está no repositório Shortcodes, onde eu vou deixar exatamente esses exemplos mais curtos aí. Você vê que eu destaquei dois métodos, o adiciona componentes e o adiciona ouvintes. É o que nos interessa. Vamos a eles. O adiciona componentes, depois que as coisas estão configuradas e tudo mais, coloca o painel de fundo e coloca esse único botão na nossa janela. Portanto, é aquele método que termina a construção da janela. E o método que é o importante, é o destaque do nosso vídeo hoje, adiciona ouvintes. Você vê que na nossa tela nós temos um botão. Esse objeto chama-se único botão. E nós sempre adicionamos para ele um ouvinte. Ou seja, quando eu clico no botão, ele chama a action performance desse ouvinte, toma alguma ação e o programa segue em frente. Agora nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos adicionar 3 ouvintes. Cada qual toma uma atitude diferente. Olha o código de adiciona ouvinte.
This único botão Add Action Listener, new ouvinte 1, ouvinte 2 e ouvinte 3. Todos recebem a própria classe janela, que é um JFrame, como parâmetro. E você vê aí que eu tenho dois métodos ainda nessa classe janela, o setCorPainel, que muda a cor daquele painel de fundo, e o setRótulo, que eventualmente muda o texto que aparece dentro do painel. Todos os demais métodos que eu possa ter colocado na classe foram omitidos, porque eles estão disponíveis lá no nosso repositório. E iam deixar a nossa apresentação de hoje muito longa e sem foco. Agora nós podemos focar no que interessa. Vejamos aqui a classe abstrata ouvinte abstrato. Por que eu coloquei essa classe? Porque eu fiz os três ouvintes e eles ficaram com muito código comum. Então eu fatoro essa classe. Crio uma classe abstrata, no nível mais alto da hierarquia, e dela eu derivo os três ouvintes nossos. Isso me economiza muito código, deixa um código mais limpo, mais claro, mais de acordo com o que deve ser um código orientado a objeto. Você vê aqui então que eu tenho nesta classe ouvinte abstrato, que implementa a Action Listener, a variável, aí, o atributo protected, porque tem que ser visto nas derivadas, ouvinte janela. Nós temos aí um construtor, nessa classe abstrata, ela pode ter construtor sim, e que simplesmente chama o construtor da superclass e também guarda esse atributo janela que recebeu por parâmetros. Você vê que é interessante, apesar dela prometer implementar a interface Action Listener, ela não implementa, ela não tem o método ActionPerformed. Porque ela não tem o método que deveria ter, ela é uma classe abstrata. O Java não dá erro aqui, não dá mensagem de aviso dizendo, olha, está faltando alguma coisa. Porque eu disse que ela é uma classe abstrata. Eu disse para o Java que vão faltar métodos aí. Então ele espera que esses métodos estejam nas classes derivadas concretas. Logo em seguida você vê a primeira delas. Classe ouvintes, ouvinte1, extends ouvinte abstrato. Ou seja, esta classe ouvinte1 deriva-se da classe abstrata. Ela, logicamente, implementa a Action Listener e ela precisa de duas coisas. Do construtor dela, ouvinte1 recebe a janela e passa para o para o construtor da classe ancestral dela, que é a própria classe abstrata, e que você já viu o que ele faz, guarda esse atributo lá dentro. E o único método que ela precisa implementar, na verdade, é o ActionPerformed. Veja qual é a ação que ela toma. Janela, setRótulo, mensagem do ouvinte1. Então, é o tipo de ação. Quando eu disparar esse ouvinte, pelo clique de mouse, chama-se ActionPerformed e muda-se o rótulo do fundo da janela. Vamos ver os dois outros ouvintes. Ouvinte 2 e 3 seguem exatamente a mesma lógica, derivam-se de ouvinte abstrato, mas tomam ações diferentes. ActionPerformed de ouvinte 2 faz janela setCorPainel color yellow. Então, quando o ouvinte 2 for disparado, ele muda a cor do painel. Ou seja, uma ação completamente diferente, não relacionada a mudar um rótulo do fundo. E o ouvinte 3 faz uma terceira ação, também não relacionada com as duas anteriores, que é disparar uma mensagem, um dialog com uma mensagem, ouvinte 3, ouvinte atuando. Poderia ser qualquer coisa. O que eu fiz aqui foi tomar três ações diferentes, não correlatas, para você ver a flexibilidade que você tem com os ouvintes. E agora nós vemos esse código rodando. Na tela mais à esquerda, o programa abre daquele jeito, com o fundo cinza, o rótulo XX01XX e o botão pronto ali. Quando você clica o botão, aparece a ação do ouvinte 3, que é um dialog. E é interessante porque ele foi o último a ser adicionado e é o primeiro a ser executado. Você deve perceber então que o Java faz um esquema de pilha ao
adicionar os ouvintes. Assim que eu clicar OK e dispensar esse dialog, os dois outros entram. Como eles não têm parada, você não vê fase a fase. Você já vê o rótulo com a mensagem do ouvinte 1 e o fundo já em amarelo. O que nós fizemos foi criar ouvintes distintos com ações distintas não correlacionadas e associar mais do que um ouvinte a um evento. Então, o que você vê aí é um único botão respondendo com um evento e disparando 3 ouvintes diferentes com ações também diferentes. Você tem essa flexibilidade para todos os ouvintes. A princípio, você pode associar quantos ouvintes quiser para um evento, mas não abuse, porque senão você tem um tempo de processamento muito grande. O próprio compilador vai reclamar quando você tentar associar ouvintes em demasia a um evento. Eu espero que você tenha compreendido melhor o mecanismo de ouvintes e que tenha percebido a flexibilidade que ele dá para você fazer o seu código. Você está no Café Forte Academic Channel, programação orientada a objeto, bem explicada. Eu sou o professor André de Ângeles e espero você no próximo vídeo.